Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, né? Abençoe aí nosso início de semana, início de mês ainda, né? De maio. Temos muitas novidades para vocês, então já vamos começar falando sobre a Libertadores, né? Amanhã teremos São Paulo e Alianza Lima lá em Lima, no Peru, um jogo complicadíssimo, mas se o São Paulo sair com a vitória, já dá um passo gigantesco para avançar para a fase mata-mata da competição. E para isso nós temos dois reforços, rapaziada. Dois reforços importantíssimos para a partida. Vale destacar que o São Paulo já está em Lima, né? Não é que o São Paulo vai viajar, não. A partida é amanhã, 9h30. Aí você pergunta, Alemão, a rapaziada de São Paulo está ansiosa? Já está lá no Peru? Não, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Mas São Paulo já está em solo peruano com esses dois reforços. São eles Arboleda e Pablo Maia. Dois jogadores cruciais nessa equipe, para mim titulares absolutos, sem nem discussão. Arboleda tem que jogar, Pablo Maia tem que jogar. Obviamente tem cautela, né? Porque os jogadores estão voltando de lesão. O Pablo Maia é um pouquinho mais sério, né? Passou por cirurgia. O Arboleda estava com um desgaste muscular que o tirou das últimas partidas. Pablo Maia já desde o início do ano, né? Machucado, do início mesmo, né? Um jogador que passou por um processo muito longo, ano passado, voltou esse ano assumindo a titularidade, estava jogando bem e aí se lesionou novamente. Mas aí os dois jogadores viajaram com a delegação, vinham treinando normalmente nos últimos dias, estão à disposição do Zubeldia e aí só o treinador argentino escolher escalá-lo ou não. Obviamente tem conversas, né, com equipe médica, toda a parte aí da comissão técnica, né, para saber quantos minutos esses jogadores podem atuar, por exemplo, né, mas é sempre muito bom aí contar com retornos, principalmente de dois jogadores importantíssimos, que são aí Pablo Maia e Arboleda, como eu falei para vocês. Para mim, em condições, os dois são titulares. Para você que está me assistindo aí, vamos trocar uma ideia. Você acha que o Arboleda é o titular na zaga e o Pablo Maia é o titular no meio de campo? Para mim, mano, não tem nem discussão. O Pablo Maia, para mim, no meio de campo, ele é mais titular do que o Alisson, por exemplo, né? Porque o Alisson estava jogando ali, depois que o Pablo Maia machucou, com o Luiz Gustavo, aí jogou com o Marcos Antônio, jogou com o Bobadilla, né? Então vem circulando ali, vamos dizer, aquela posição vaga pelo Pablo Maia. E o Arboleda na zaga, né? Deixou espaço aí, jogou Juan, jogou o Sabino, o Alan Franco, para mim, é titular ali ao lado dele. O Ferrarese jogou muitas vezes na zaga, jogou improvisado na lateral direita. Então é sempre muito bom aí a gente ter esses jogadores à disposição. Por que o São Paulo já chegou ontem, né, ao Peru? Rapaziada, São Paulo tem um cronograma, né? Quando há viagem aí, primeiro, né, o São Paulo sempre viaja geralmente aí ou na véspera da partida ou dependendo da proximidade, né, se for uma viagem mais curta, no mesmo dia do jogo, né? Se for um jogo mais tranquilo assim em relação para viajar, mas geralmente um dia antes. Dependendo da viagem, se ela for até 4 horas, São Paulo viaja no dia anterior. Se for uma viagem um pouco mais longa do que isso, o São Paulo tem um cronograma diferente, como foi, né, de São Paulo até Lima, lá no Peru, que foi uma viagem de cerca de 5 horas. E a Conmebol sempre, né, dá uma dica aos clubes, né, um protocolo ali a seguir, a chegar ao país pelo menos 24 horas antes. Se o São Paulo fosse, né, seguir esse cronograma aí, o São Paulo não conseguiria treinar em solo peruano antes da partida, né? O São Paulo ontem, né, treinou no centro de treinamento da Barra Funda e aí já embarcou aí para fazer essa viagem. Então foi por conta justamente de logística, de cronograma e também, né, chegou 2 dias antes para conseguir treinar em solo peruano, para não chegar ali, vamos dizer assim, desacostumado, né, com o solo, com o clima, com o fuso horário, com todas essas coisas aí. Então por isso que o São Paulo já está no Peru, como eu disse para vocês, com esses dois reforços aí de Arboleda e de Pablo Maia. Temos uma outra informação muito importante, fugindo um pouquinho da Libertadores, mas rapidinho aqui para vocês. São Paulo, nestes próximos dias, deve embolsar aí cerca de 50 milhões de reais. Aí você pergunta, por que esse dinheiro está entrando aí? Duas situações. 2 jogadores emprestados, cada um a seus clubes, né, respectivamente aí, estão para ser contratados em definitivo. E os 2 estão jogando Libertadores. Sabem quem são?
Primeiramente, Rodrigo Nestor está prestes a ser contratado em definitivo pelo Grupo City, pelo Bahia, rapaziada. Está muito próximo aí de ser contratado por 30 milhões de reais. O jogador vem sendo importante, não é titular no Bahia hoje, mas é um jogador importante para o grupo, do Rogério Ceni. A gente sabe, que todo time que está disputando, principalmente Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, aí precisa ter um plantel muito forte, e o Rodrigo Nestor vem sendo um jogador aí bem utilizado, pelo Rogério Ceni, e está muito próximo aí de ser contratado em definitivo por 30 milhões, como falei para vocês. Outro jogador, esse eu gosto demais, rapaziada. Não queria que na época tivesse sido emprestado, não queria que tivesse saído de São Paulo, ainda tinha esperança, um jogador que sofreu com lesões e que se reencontrou agora na equipe do River Plate. Estamos falando do meio argentino Juliano Galopo. O cara tá jogando demais. Ontem, inclusive, teve campeonato argentino, ele fez gol, já fez gol na Libertadores pelo River. Vem sendo titular em muitas ocasiões, obviamente, às vezes mexe, o time e tudo mais, tem questão de desgaste, tem questão de time misto e tudo mais, mas o Galopo tá jogando no River Plate, que é uma equipe fortíssima. Se você pegar o time de nome do River Plate, é um time muito, mas muito forte. Jogadores de Copa do Mundo, jogadores com longos anos no futebol europeu, e o Galopo vem sendo titular. Eu acho, inclusive, rapaziada, com todo respeito, mas que de nome o River Plate é mais forte que o São Paulo. E o Galopo está se firmando por lá, sendo titular, amado aí pela torcida, A gente vê as notícias, A gente acompanha também os comentários. E ele está voando por lá, então deve também ser contratado aí pela equipe argentina em definitivo. Eu sinceramente estava esperando que ele voltasse, que ele pudesse aí se encontrar novamente no São Paulo, Porque ele passou os últimos anos, Ele chegou a ser artilheiro do Campeonato Paulista, sem ninguém saber nem que posição que ele jogava. Passou um ano depois inteirinho se recuperando, voltou ano passado no início aí, mais uma vez, uma lesão séria, rapaziada, que o tirou dos gramados. Depois ele não voltou da maneira como a gente imaginava, ou então ele não teve as oportunidades que a gente imaginava, porque ele praticamente ficava aí no banco, entrava em alguns minutos, então acabou sendo emprestado aí para a equipe do River e agora será contratado de maneira definitiva. Para mim é uma notícia ruim, porque eu imaginava o Galopo de volta, eu queria o Galopo de volta, porque é um jogador assim, muito bom para mim, na minha opinião aí, mas fazer o que, rapaziada? Faz parte. Isso deve ser aí oficializado já nos próximos dias, A gente sabe que a janela de transferências aí tá próxima, Daqui a pouquinho tem uma nova janela, vai ter também uma paralisação, Mês que vem, Já em junho tem a Copa do Mundo de Clubes, Essa nova denominação. São Paulo, obviamente, não participará. Os clubes que estão envolvidos têm uma janela de transferência, mas aí algumas questões devem ser resolvidas, inclusive essa, rapaziada? Então, para você, na sua opinião, é justo esse valor por esses dois jogadores? É injusto? É mais do que você imaginava? Qual é a sua opinião? Lembrando aí que os jogadores estão emprestados, como eu falei para vocês, e serão contratados de maneira definitiva, ou seja, não jogam mais com a camisa do São Paulo, Nestor no Bahia e Juliano Galopo no River Plate, tá bom? Falar mais um pouquinho sobre o nosso adversário de amanhã. Amanhã teremos São Paulo e Alianza Lima. O Alianza foi a única equipe que nós não vencemos nesse primeiro turno aí da fase de grupos, e foi justamente a única equipe que nós jogamos em casa, Então, é uma equipe teoricamente mais forte do que as outras, Tanto Libertad aí, tanto a equipe do Tajeres. Eles têm um ataque muito bom. Mano, eu sou muito fã do Paulo Guerreiro, apesar dele ter feito história aí no nosso rival e tudo mais, é um jogador muito, mas muito qualificado mesmo, mas é uma equipe que não vive o seu melhor momento, rapaziada. Na temporada é uma equipe que não tá no seu melhor momento. Eles têm aí um estilo de jogo totalmente diferente quando eles jogam em casa. Pude acompanhar aí, fiz um estudo, acompanhei também as notícias dos jornais peruanos. O Alianza Lima é uma equipe totalmente diferente, a que joga em casa e a que joga fora de casa. E fora de casa eles conseguiram arrancar um empate. Tá certo que o São Paulo e empate nessa temporada está sendo praticamente a mesma coisa, Em 7 jogos no Brasileiro, 6 empates, já empatou com a Alianza Lima aí também na Libertadores. Realmente vem sendo uma equipe que parece que gosta, de empatar. Mas nós vamos ter um adversário, já para vocês irem se habituando, muito mais duro do que o que foi no estádio do Morumbi. No estádio do Morumbi a gente abriu 2-0, parecia até que a gente ia ter uma vitória tranquila. Depois os caras foram buscar um empate, e eu ouso dizer aqui mais uma vez, se eles fossem para cima, eles tinham virado o jogo dentro do estádio do Morumbi. Parece que eles só queriam um empate, Fizeram um empate ali e seguraram o jogo. Mas
vai ser um adversário duríssimo. No vídeo de amanhã a gente vai trazer a provável escalação das duas equipes. Então, Libertadores é isso, né? A gente sabe que não tem jogo fácil, então já vamos aí nos acostumando com esse nosso adversário que com certeza deve ser muito duro jogando em seu estádio. Fechou, rapaziada? O vídeo tá chegando ao final, mas ó, não esquece de dar uma moral pra gente curtindo esse vídeo, deixando aí também seu comentário sobre todos os assuntos que a gente falou. Se você é novo por aqui, tá chegando agora no canal, não esquece de se inscrever também, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!